Na verdade, é uma satisfação nossa do Corpo de Bombeiros em divulgar nossas ações, ações de prevenção, ações de combate, e nós somos muito agradecidos pelo apoio que a rádio tem nos dado em divulgar essas ações, né? Do seu lado está aqui, você me falava... O aspirante e pergentino, né? O aspirantado é uma etapa, né? Onde o militar ele entra numa academia de formação, aí o estágio probatório a ser declarado tenente. Então será o futuro oficial da corporação. Muito bem, então das boas-vindas aqui ao aspirante pergentino, né? Muito bem, seja bem-vindo também, está aqui acompanhando também o Capitão Souza Júnior. Capitão, como é que eu percebo pelo boletim que a gente recebe, né, do 3º GB, que vocês estão numa luta incessante para conter essas queimadas, né? O que é que vocês estão conseguindo, assim, identificar qual é a principal causa? É proposital? É por conta justamente desse tempo quente e o descarte irregular de objetos que podem provocar ignição, né? Ou seja, pegar fogo ali naquele mato seco? O que é que está acontecendo que está provocando esse grande número de incêndios de vegetação que vocês estão combatendo, né, ao longo dos dias? Tony, quando nós chegamos nesse tipo de ocorrência, o fogo já se alastrou em boa parte, né? Então, identificar qual foi o fato que gerou esse fogo, para a gente é um pouco complicado. Porém, o que a gente pode dizer é que é comum esse tipo de incêndio ocorrer em função da queima, né? Tem uma área ali, eu faço uma espécie de coivara, queimo aquela área, só que eu não me preocupo com o que a gente chama de aceiro, que é aquela área limpa de proteção para que o fogo, caso eu perca o controle, ele passe para áreas circunvizinhas. Então a gente entende que esse controle aí, esse aceiro, muitas vezes ele não é feito da forma que é necessária, a forma devida. E o fogo, que era para ficar numa determinada região, ele perpassa aquela região e termina queimando áreas que, em tese, aquele cidadão, aquela pessoa não tinha interesse de queimar. Então, realmente é uma perca do controle da área onde eu desejava queimar. Foi o que eu comentei aqui sobre esse caso de hoje, né? Nós estávamos, claro, não somos técnicos, né? Mas estávamos aqui especulando o que poderia ter acontecido, né? Eu disse, olha, acho que alguém deve ter juntado algum entulho, algum lixo para queimar e acabou perdendo o controle daquele determinado local e o fogo se alastrou, né? E como tá tudo muito seco, então qualquer faísquinha, né? Já é o suficiente para o fogo poder pegar no mato, né? Isso. Capitão, eu queria também, vocês já conseguiram tentar entender por que ainda a população tem essa mania de juntar ali aquele lixo e tocar fogo, em vez de juntar e colocar para coleta, né, para um descarte feito pelo poder público, mas vai e começa a colocar fogo. E muitas vezes é isso que está acontecendo mesmo, é o descontrole, né? Um camarada viu lá, descontrolou, pegou fogo, e fogo é difícil de combater mesmo. Vocês já conseguiram entender essas pessoas, por que dessa prática, né, de queimar lixo, entulho? A ideia, Tony, é a limpeza do terreno. Essas pessoas entendem que a forma mais prática de limpar aquela área é queimando, né? E nessa queima a gente perde o controle. O que é que o Corpo de Bombeiros, junto às prefeituras, a gente tem tentado fazer? Um trabalho de disseminação, de prevenção. Nós montamos aqui em Serra Talhada e nos distritos uma estrutura de brigada de primeira resposta. Onde a gente ia lá, mostrava como é que se fazia os abafadores, tinha instruções mostrando como é que se fazia o combate, né? E a gente levava os trabalhadores rurais, o pessoal do campo. E a gente tocava fogo numa área controlada e mostrava a eles como é que se fazia um aceiro, como é que se fazia o combate direto. Por quê? A partir do momento em que essas pessoas estão dando a primeira resposta, há tempo hábil para que o Corpo de Bombeiros chegue e faça o verdadeiro combate. Porque quando se perde o controle, o Corpo de Bombeiros vai ter que pensar em que tipo de área ele vai abordar primeiro. Nós temos áreas muito extensas, né? Com aclives, declives, e o nosso efetivo é um efetivo reduzido. Não temos uma quantidade de militares suficiente para colocar em todos os focos que nós temos diariamente. Então, a gente muitas vezes tem que priorizar um determinado incêndio para seguir para o próximo. Então, a gente tem feito um trabalho de conscientização. Eu acredito que, para esse tipo de situação, a conscientização seria a melhor resposta
da sociedade para a gente minimizar. Inclusive, a gente trouxe até alguns dados aqui estatísticos, quantidade de ocorrências, para a gente entender o tamanho, né, o tamanho da dificuldade que o bombeiro vem enfrentando frente a essas. Era isso que eu ia perguntar para você, capitão, se vocês tinham, né, números, né, para a gente tentar entender esse cenário, porque na prática, né, no dia a dia, a gente percebe um aumento do número de queimadas, né? Quem não passa em algum ponto da cidade, vê ali um cantinho queimado, e até nas estradas mesmo, né? Nós vemos aí terrenos, né, queimados nas estradas, então, na prática, a gente percebe isso. Então, os números comprovam realmente esse cenário? Isso. E os números estão crescendo cada vez mais. Apesar das mobilizações, apesar de todo o trabalho que o bombeiro tem feito. Dessas brigadas que o capitão falou agora há pouco. Isso. Vocês têm também o auxílio do pré-fogo, né? Do IBAMA, sem contar, a gente está falando das nossas ocorrências, mas lembrando que a gente sempre também está sendo auxiliado aí pela equipe do pré-fogo, que também chega no terreno e só sai quando o fogo está extinto. Né? Então, não é uma equipe que vai apenas para minimizar, eles vão para extinguir realmente o incêndio. Então, há toda uma estrutura política para que eles possam sair, tá? Mas sempre que acionados, o pré-fogo tem apoiado e tem nos ajudado também nesse tipo de ocorrência. Só para a gente entender, em 2021, onde a gente teve um período ainda de chuvas, né? Teve aquelas chuvas aí meio que esporádicas, nós tivemos 240 ocorrências. 240 ocorrências. Tá? Nos períodos aí de agosto... todo o ano de 2021. Isso, no ano de 2021. 240, tá? E iniciando esse período de agosto, setembro e outubro do ano passado, nós tivemos aí 158 ocorrências. Só pra gente entender, né? De 240 a 158 teve nesse trimestre aí, nesses 3 meses, tá? Setembro, nós tivemos 58 ocorrências em 2021 e outubro 72 ocorrências. Então, nós tivemos um número que a gente vai entendendo que a partir de outubro, de agosto, o número vai crescendo. Nos 3 meses foram quantas ocorrências? 158 ocorrências. Agosto, setembro e outubro. Né? Aí a gente desmembrando aqui, setembro a gente teve 58 e outubro nós tivemos 72 ocorrências. Tá? Isso para os 3 meses. O que está acontecendo agora em 2022? Nós estamos, isso aqui foi contabilizado do dia 12, tá? Essa ocorrência de agora não entrou. Nós já estamos em 199 ocorrências. Desde que dia? A partir do início de agosto. Tá? De agosto até agora. Agosto até agora nós temos quase 200 ocorrências, 199 ocorrências. Então, basicamente, superando quase já isso. 2021, Nós estamos aí num período, e olha que a gente ainda está aí em meados aí de outubro, né? Então, só agora, no mês de outubro, contabilizados até o dia 12, nós temos 61 ocorrências, tá? 61. Então, a gente... Até um trabalho que as rádios elas têm feito de forma geral, esse trabalho de divulgação, de prevenção, né? Que não ajuda só apenas o Corpo de Bombeiros, mas quem está ali na região, que está aspirando aquele ar, né? Aquela fumaça. Muitas dessas pessoas estão dando entrada em hospitais com problemas respiratórios. Então há uma série de problemas relacionados a isso. A gente está falando de fogo e vegetação, mas nós também temos o fogo em lixo, nos lixões. É um trabalho também recorrente e muito pior, porque ali nós temos baldio, né? Isso, terreno baldio, a gente tem sacolas plásticas, né? Nós temos, além da madeira, metais e materiais plásticos tóxicos à saúde humana. Capitão, esses números que o senhor passou pra gente agora, são apenas daqui de Serra Talhada ou de outras cidades daqui da região? Esses números são da nossa região, né? Contabilizando toda a área que Serra Talhada são quais outras cidades? Isso, nós temos aqui a primeira seção de bombeiros em Serra Talhada, a segunda seção de bombeiros em Afogada, em Gazeira, a terceira seção de bombeiros em São José do Egito e a quarta seção em Petrolândia. Então, observem que a nossa área é uma área muito grande, né? É uma área muito grande. Apesar de, em cada seção dessa, nós temos um quartel de bombeiros, mas mesmo assim ainda a demanda é muito grande para a quantidade de efetivo que nós temos para realizar essa demanda. Até um tempo atrás vocês cobriam até Salgueiro, mas Salgueiro agora tem um GB lá. Isso. Agora, né? Isso, então... Salgueiro
Era Belmonte. Eu lembro e assim, Salgueiro. quando foi instalado, era missão Isso. difícil aqui do Corpo de Bombeiros, porque, meu amigo, imagina aí, você sair de uma ocorrência de afogamento lá em Petrolândia, né? Como acontecia muitas vezes, e saía daqui o Corpo de Bombeiros, sair de Serra Talhada para lá, para São José do Egito. Então, assim, é duro, não é fácil não. Ainda bem que tem esses suportes, né? Nessas cidades agora, apesar de que, como o capitão falou, é necessário sim, né, um efetivo mais pernas, né, porque as demandas vão aumentando e o efetivo é o mesmo, e a gente sabe que precisa realmente de um incremento também de mais militares, né, nessa área. Na verdade, Tony, só para a gente entender, Serra Talhada, ela respondia desde aquela região de Arco Verde, pegando ali Buíque, toda aquela região, até São José do Egito, né? Nossa, a gente tinha Salgueiro, péssima logística, né? Era Arco Verde, São José do Egito e Salgueiro também. Então, claro, toda essa área... Melhorou, mas a gente sabe que ainda é necessário, né? Porque as ocorrências vão aumentando, né? A gente tira por agora, né? 2021 foi um número, 2022 já está, né, um número bem maior, superando já basicamente o ano de 2021. Então é necessário mais ações, né? E não é só incêndios, é também ocorrências clínicas, é acidente, enfim. Então o Corpo de Bombeiros acaba fazendo tudo. Por isso que é importante a questão do SAMU, né? O SAMU veio para ajudar muito o Corpo de Bombeiros, principalmente nessa parte de emergências, né? Envolvendo problemas de saúde. Para também desafogar um pouco vocês, né? O Corpo Bombeiro acaba sendo tudo e ainda tem que fazer essa área, né? Essa parte aí de prevenção de incêndios também. Capitão, nos números que você passou pra gente, a gente vê que as ocorrências começam a aumentar a partir de agosto, setembro, né? Nesse finzinho de ano. Quais os fatores, né, que fazem esses números aumentar nesse período? Além do calor, que a gente sabe, a questão também do cenário na agricultura, né? Porque a gente sabe que é nesse período que os agricultores começam a limpar o terreno, preparar o terreno, porque aí para esperar as chuvas que vão cair daqui a pouquinho e aí daqui a pouco plantar, enfim. O calendário agrícola, eles começam a se preparar já a partir de agora, né? Para a produção do ano que vem. Então isso também contribui? Isso, nosso período de estiagem, ele inicia ali o comecinho de agosto, né? De agosto a dezembro, a gente considera como um período crítico para a nossa região, porque durante esse período as queimas, né? Elas vão ser o homem do campo, constantes. O negócio de um brocar, né? Isso. Eles fazem quando eles começam a preparar o terreno para plantar. Isso, vão preparando o terreno e, por incrível que pareça, boa parte dessas queimadas ela não tem um efeito no sentido de se perca o controle. Ele fez ali a broca dele na hora controlada, atear o fogo, de queimar. O que é que acontece? Ele começa a perder aquele controle e o fogo começa a se dissipar nas regiões circunvizinhas. Então, o que é que a gente aconselha, né? O ideal é que não se queimasse. Esse era o ideal. Tá. Até porque tem uma questão, por exemplo, quando queima a terra, você acaba tirando nutrientes da terra. Também. Tem uma questão geológica, né, envolvida, que muitas vezes é importante levar isso ao conhecimento do agricultor, porque isso é uma prática cultural, né? Algo que... E o interessante, Tony, é que muitos agricultores, eles fazem essa queimada justamente porque... no primeiro, segundo ano mais ou menos após a queimada, a terra acaba ficando mais fértil por conta das cinzas, mas aí depois é que vem o problema, que aí a terra, ela vai sim perdendo nutrientes, vai ficando mais castigada, mais sofrida, mas como uma prática muito antiga, isso é cultural, cultural, muito antigo, né? Então os agricultores mais antigos, eles ainda vêm com esse costume, né? Os mais novos é que já estão mais, né, se atentando para que realmente essa prática não é muito boa. Exatamente. Então tem essa questão, eu acho que falta também um pouco mais de conhecimento técnico, né, também, para que se busque para isso. Tem um ouvinte aqui, Capitão Souza Júnior, que fez uma pergunta bem interessante, assim, em relação nós estávamos falando aqui da ajuda que o Corpo de Bombeiros acaba tendo com essas brigadas, né, na zona rural, né, de primeiro combate,
e também do Preve Fogo, mas me falaram aqui da questão dos bombeiros civis. Vocês já chegaram a ter a ajuda desses bombeiros civis? Eu vi que foi feito um curso aqui na nossa cidade, mas eu não vi ainda. Eu vejo que eles atuam mais em questões de eventos, de festa, né? Eles são atrelados a essa questão de prevenção? Ainda não, né? A questão do bombeiro civil é um bombeiro especializado para eventos particulares, essa iniciativa privada. Entendi. A iniciativa pública, bombeiro militar. Então, assim, o bombeiro civil, em tese, ele não pode atuar em vias públicas. Não. A área de atuação dele é dentro do ambiente privado. É até bom o capitão dizer isso, porque eu vejo que teve um certo tempo, teve um debate. Porque não se usa, não se contrata bombeiro civil para fazer tal determinado. Então é bom saber que eles têm uma limitação para eventos privados, né? Eventos e também só é mais essa questão clínica, né? Essa parte mais de atendimento clínico, né? Isso, da mesma forma como o bombeiro militar, ele ser colocado à disposição de um shopping, também é vedado esse tipo de situação. Então, são áreas bem definidas, né? Bombeiro militar, tudo que se relaciona à iniciativa pública, dever público, e bombeiro civil, privado. Então, esses serviços, eles não se misturam, né? Pode, em determinadas situações de calamidades públicas, isso aí a gente pode até utilizar, mas não é função do bombeiro civil. Capitão, voltando a falar um pouquinho sobre a questão de tocar fogo em terrenos de zona rural para limpar, qual seria a recomendação, então, do Corpo de Bombeiros para os agricultores que ainda têm esse costume e essa prática? A gente recomenda que observe-se a área de limpeza ao redor, né? Essa área a gente costuma chamar de acero. O acero é essa área que delimita a área que eu vou queimar da área ainda preservada. Então, se eu vou estou fazendo um amontoado ali de capim, de madeira, eu limpo aquela área ao redor de forma que, se as chamas aumentarem, elas não vão passar daquela área e vão pegar áreas vizinhas. Então, essa é a maior preocupação nossa, é a limpeza em torno do terreno. Porque o que acontece normalmente é juntar toda a grama, capim, madeira, todo aquele resto de material e até a fogo. Mas as gramas ao lado, que ainda estão secas ali, né? Elas começam também em virtude do efeito nem só isso, porque a gente pensa, muitas vezes a gente é levado a acreditar que o efeito da transmissão do fogo, ele só acontece por condução. É quando está uma coisa próxima da outra. Quando, na verdade, nós temos corrente de convecção, que é quando o calor vai se emanando daquela região e outras áreas pegam fogo. Um exemplo bem claro disso é um prédio, tá em chamas, e um outro prédio a, 10 metros, começa a pegar fogo. Ou seja, através de correntes de convecção e irradiação, esse fogo, esse calor, ele é emitido para as regiões circunvizinhas. Não precisa necessariamente ter contato com a chama. Necessariamente não precisa ter contato com a chama. E fora centelhas também, né? Isso, em virtude dos ventos, isso, né? Leva uma centelha daquela dali, pega num local que está também seco, já era também, né? Quanto maior for a área de queima, maior também deve ser esse espaçamento aí, essa área limpa que eu devo construir para que eu evite que o fogo ele perpasse essa região. Isso é muito importante. Eu acho que a gente está bem satisfeito, né, dessas informações. Capitão Souza Júnior, queria lhe agradecer, né, por essa disponibilidade de conversar conosco, passar essas dicas importantes. A gente resolveu fazer essa série de entrevistas abordando, né, vários segmentos para abordar o mesmo tema, que é esse calor, né, o que ele traz, para você ver, traz prejuízos para nossa pele, para nossa saúde, traz também esses problemas que acabam tirando, né, exigindo mais do Corpo de Bombeiros, para, por exemplo, como agora, né, o Corpo de Bombeiros está trabalhando agora, gente, ali na Lagoa Maria Timóteo, para conter, né, um incêndio em vegetação que, né, levou aí uma fumaça branca a tomar de conta do centro da cidade agora há pouco. O Orlando Santos, inclusive, ainda está lá na área, né? E então é isso, o trabalho do Corpo de Bombeiros é esse, né? De tentar ajudar a população nesse sentido, mas claro, também aguardando que a população seja recíproca em relação à ajuda, né? Então não bota fogo aí em lixo, pelo amor de Deus, em terreno, que a gente sempre incêndio em terreno baldio,
Aí chega um camarada lá, do nada, bota fogo, deixa lá, o fogo se alastra. Um dia desse, tinha a escola, o Colégio Francisco Mendes, estava sofrendo, porque tinha gente que estava colocando fogo em lixo e acontecia isso que o capitão falou. O lixo, aquela fagulhazinha do incêndio, pegava numa mata e ia para lá, para a escola. Então, trazendo problemas para as crianças, problemas respiratórios. E, enfim, então é só prejuízo que acaba tendo. Então tem que ter muito cuidado, vamos ajudar, né? Colaborar com o Corpo de Bombeiros nesse sentido. Então, quando o Corpo de Bombeiros acaba saindo lá, né, do seu quartel, né, do seu batalhão, para atender uma ocorrência dessa, muitas vezes vocês acabam descobrindo uma situação de um acidente ou de uma pessoa que teve um mal súbito que precisa da ajuda efetivamente do Corpo de Bombeiros. E eles estão escalados para conter algo que uma pessoa foi lá e colocou, né, de forma desordenada. Então é isso que o nosso propósito é esse, é a gente levar para a população esses aconselhamentos através de vocês do Corpo de Bombeiros. Então, capitão, lhe agradecer imensamente também a presença aqui do aspirante a oficial, né, Tenente Pergentino, né, que está acompanhando atentamente aqui a entrevista, por estar aqui, né, tirar esse tempo para nos trazer essas informações. Tony, eu só queria ressaltar, nós estamos falando aqui em fogos em terrenos e tal, mas a gente não pode esquecer acho que 2 grandes incêndios que nós tivemos aqui. Foi em 2019, na área de floresta ali, queimou vários e vários hectares de uma reserva imensa, né? E em 2020 aqui na Pimenteira, que também trouxe um transtorno muito grande para a região. Até e para a fauna também, isso, né? Para nossa fauna, flora, muitos animais mortos, muitos tipos de vegetações que se perderam ali. Então, assim, quando esse fogo, ele de fato perde o controle, ele traz prejuízos imensuráveis. Então, o importante é que toda a população se conscientize, né? A gente tem um canal, através do número 193, nosso WhatsApp. O que a gente pode fazer? O capitão Souza Júnior, só lhe interrompendo, tem um ouvinte que perguntou aqui, pergunta ao capitão sobre permissões de queimadas no município. Existe essa permissão? Algum tipo de permissão? Eu desconheço essa informação, mas a gente vai... Eu não acho que tenha permissão para queimar. Nunca ouvi falar também nada disso não. Então, assim, eu desconheço aqui o ouvinte. Eu queria uma resposta, mas assim, eu mesmo nunca ouvi falar não de ter uma permissão para botar fogo em alguma coisa. Eu não sei se existe essa permissão não. Mas enfim, porque geralmente, por exemplo, as pessoas acho que podem ter, o ouvinte deve ter perguntado, porque existem algumas permissões que o Corpo de Bombeiros, algumas licenças, né? Sim. Que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, a questão de extintores, né? De incêndio, como nós temos aqui no estúdio, passa pela averiguação do Corpo de Bombeiros e tem algumas questões de segurança que passam por vocês, né? Isso, mas toda essa área nossa de alvarás está ligado a estruturas físicas, né? A prédios, casas, estruturas físicas. Né? Essa parte de permissões para queima a gente vai... não posso responder, eu desconheço, mas a gente vai procurar junto à prefeitura se há algum tipo de permissão relacionada a esse tipo de evento. Vamos procurar sim. Mas, capitão, muito obrigado mais uma vez, né? Um abraço aí para todos que compõem o 3º GB, que é parceiro nosso, né? O Major Vanberg também, que tem sido um parceiro nosso. A gente agradece imensamente pelo trabalho de vocês e pela disponibilidade de estar sempre massificando a informação para o povo, né? Para a população. Uma boa tarde a todos. A gente também fica muito feliz e satisfeito em vir aqui e poder também passar para a população um pouco, né, do nosso serviço, das atribuições aqui do Corpo de Bombeiros e tentar conscientizar a população de que, no final das contas, Tony, os prejudicados somos nós, né? Eu, você, nossos filhos que aspiram esse ar, que sentem na pele, né, a falta aí de diversas vegetações, animais, devido a essas queimas. Então, a gente faz até um apelo à população se identificar, se observar, né, que vai acontecer o fogo, está vendo que um perigo iminente, antes que aconteça, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, né? Dependendo da situação, já pode entrar em contato com a Polícia Militar para que a gente evite esse tipo de crime, que é depender de como isso seja feito também, traz um crime ambiental. Sem sombra de dúvidas. Obrigado. Aqui é o capitão. Obrigada, boa tarde. O capitão Souza Júnior, do 3º Grupamento de Bombeiros, também ao aspirante Pergentino, que esteve acompanhando aqui a entrevista.